Só guardar aqui. Beleza. Estamos ao vivo. Só guardar o pessoal entrar nas minutinhas iniciais. E a gente já começa. Tarará. E aí, Guilherme, seja bem-vindo. Dando aqueles minutinhos iniciais para o pessoal aparecer assim, e chegando. Enquanto isso eu vou organizando aqui. Tudo certo, Gui. Correria do cão. Nossa senhora, segunda-feira foi pesada aqui. Mas sobrevivemos. Então, sigamos firmes e fortes. Acho que agora o chat ficou certo. E aí, grande Rafael. Ah, pois é, Og. A gente sai com os neurônios todos queimados, né? Basicamente. E foi top. Agora temos o desafio para quinta-feira, né? Mãe Jesus. Inclusive, o Guilherme, a gente deixou a mensagem lá no grupo, viu? Dá uma olhada lá depois. Gleice, seja bem-vinda, boa noite. Só dá mais um minutinho. Ah, tá gazeando aula, ô Rafael? É, dessa vez não, Gui. Dessa vez iremos firmes. E aí, Gleice? É, eu mudei o negocinho, mas eu ainda vou ter que mexer um pouquinho mais, porque eu pensei que ia dar certo, mas o texto ainda tá ficando em cima do layout. Ah, ô Rafael, vocês acabaram a trilha, né? Lembrei agora. Ô Gleice, tu que estava interessado em fazer a M2, a segunda edição, o Matheus abriu uma lista de espera lá, se vocês têm interesse, tu e o Rafael. Se inscrevem lá porque ele está monitorando quantas pessoas têm interesse. Dependendo da quantidade, pode ser que ele abra a turma agora em setembro, a edição, a segunda edição, né, da M2. É, é, vamos dizer assim, é literalmente mão na massa, entendeu? Porque é bem pesado. É, pesado não, puxado. Exige bastante de pôr a cabeça, sabe, para funcionar. Então, vale a pena. Bastante. Ah, ô Rafael, tamo na mesma. Eu tô pensando em fazer aquela. Sabe La Casa de Papel? Eu tô querendo fazer uma edição aqui, vocês não estão afim. Tô precisando de personagens. Né? Vender teus dados. Ô, Renata, seja bem-vinda, Renata. O, o povo que não me abandona aí, é, aperta no coraçãozinho aí pra o algoritmo do Instagram entender que a live é pertinente e dar alerta para mais pessoas. Mete o dedo sem receio aí no coração. Dá aquela força pros parceiros. E aí, Renata, tudo bom? Hoje estou fazendo a live um pouquinho mais tarde. Normalmente eu faço às 8 horas, né? Às 20.
Mas hoje até foi bom que eu empurrei 30 minutos para mais tarde, porque o Matheus acabou, a gente acabou a aula, era para terminar às 6 o programado, mas a gente foi até às 6:30 e, e aí acabou que, ainda bem que eu tinha atrasado, mas eu adiantei, na verdade, eu empurrei 30 minutos depois, porque tava rolando a live com a Patrícia Peck, né, no Challenge, no Privacy Challenge lá. Daí eu disse, não, eu não vou concorrer com a Patrícia Peck, né? Não sou nem louco disso. A rainha da privacidade no Brasil, não tem nem como. Não, Renato, eu vou começar agora. Tô só dando aqueles minutinhos iniciais pra ter a live entrar, conectar tudo certinho. Concorrer com a Patrícia não tem não, filho. Aí eu disse, não, vou empurrar então pras 20:30, né? Que daí... Mas ainda bem que eu fiz isso porque senão ia me atrasar tudo. Eu vou assistir a gravação depois, Og. Eu não acabei não conseguindo pegar não. Ai, ai. O Rafa, eu tô ajustando ainda. Eu tenho que empurrar um pouquinho mais pra cima o coisa pra não ficar o texto, mais pouca coisa. Não dá para fazer slide não. Quer dizer, até daria, mas aí tem que fazer muito certinho e tal, e não tem necessidade. É, eu sei, o Gui, mas o horário deles é das 7:30, né? É das 7:30 às 8:30. Aí eu não vou mudar pra depois, porque mais tarde o pessoal também não vai assistir. Então eu vou manter. Semana passada eu já fiz no horário deles e tal. Eu só não fiz hoje no horário normal, porque Patrícia Peck é Patrícia Peck, né, meu filho? É, tipo, todo mundo pra ouvir ela. Então eu disse, não, esse eu sei que não vou conseguir concorrer. Mas semana passada, tipo, teve muita gente. A gente bateu aí perto das 20 pessoas acompanhando quase que até o fim da live. Então dá pra fazer tranquilo. Porque não é sempre que tem pessoas, vamos dizer assim, que o pessoal fica interessado em ouvir, sabe? Então, a princípio eu vou deixar às 8. Se eu ver que tá ficando muito ruim, aí depois eu mudo. Mas a princípio deixarei para esse horário. Camille, seja bem-vinda. Ana Rita. Acho que é Ana Rita. Me corrija se eu tiver errado. Sejam bem-vindas. Ana. Nossa, agora sim. Agora chegou a rainha aí dos trilheiros, né? A Ana. Tem a rainha Patrícia Peck, né? E tem a rainha Ana Canto. Então, tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Bom, eu vou. Ah, então. Eu imaginei que era a Ana Rita, mas às vezes, né? Os username aí dão aquelas trolladas na gente, né? Então. É verdade, ô Gleice. A influencer da privacidade chegou, Ana Canto. Ana, queridona nossa. O pessoal, os trilheiros, eu vi trilheiros, maratonistas que chegaram aí, sejam bem-vindos. Agradeço a, a presença de vocês, a preferência e por estarem sempre acompanhando e prestigiando a live semanal, né? Bom, para começar, é, para começar então, para quem está assistindo a primeira vez, tá? Essa live eu fazia antigamente nas sextas-feiras, eu mudei para segunda a pedido do pessoal e que eu seleciono algumas notícias, né, da semana passada, né, então da semana anterior. Então, algumas notícias que ocorreram, né, até a data de hoje, normalmente até domingo, né? Segunda é um pouco mais complicado de monitorar, mas se não tiver sendo comentado hoje, pode entrar na live da semana que vem. Então, se for alguma coisa muito pertinente e tal. Mas senão eu sempre pego os assuntos aí, os principais, ou os temas que dá para fazer alguns comentários bacanas e tal, que seja, que agregue valor para todo mundo, né, que está acompanhando. E, e aí eu separo em três temas, três itens, né, dentro da live. Que é a primeira parte eu falo sobre questões de legislação no Brasil com relação à proteção de dados e privacidade em si. Na segunda parte da live eu falo sobre a questão de notícias nacionais, né? Então coisas que aconteceram aqui dentro do Brasil,
e envolvendo aí proteção de dados ou aí mais num sentido mais amplo mesmo, porque às vezes vocês vão ver que a gente vai fazer alguns comentários sobre questão que não envolveu dados pessoais diretamente, mas envolve questões de segurança da informação. E a gente sabe que segurança não existe proteção de dados sem segurança da informação, né? Então acaba sendo muito útil aí a gente fazer os comentários, né? Então, e aí no final, na terceira parte da live, eu falo sobre as notícias internacionais. Aí é pegando casos lá de fora, o que está acontecendo, alguma notícia pertinente aí para a gente trazer para dentro aqui para o debate interno, né? E compartilhar com o pessoal também que às vezes não pode ficar aí, acaba não tomando conhecimento sobre tudo, né, que acontece na semana. Porque é muita coisa, nem isso que eu separo não é tudo. Se fosse ver, teria muito mais coisas, mas também a gente tem uma hora só para bater o papo, então eu acabo separando só as mais não mais relevantes, porque parece que as outras não foram, né? Mas as que eu entendo que eu posso extrair alguma coisa mais palpável assim para compartilhar com o pessoal, que seja mais visível, né? Nesse aspecto. Então, para começar hoje, na questão da legislação, basicamente as legislações elas continuam é, no- basicamente no mesmo cenário que estavam semana passada, com a exceção mais especificamente da MP, né? A MP é a 959, que é aquela famosa MP que a gente fala toda semana, que vai definir a questão da vigência, né? da LGPD. Então, essa a medida provisória ela teve. O relator apresentou um parecer preliminar, né? Semana passada. E nesse parecer preliminar, ele entendeu que, na verdade, a questão da proteção de dados é algo que a sociedade precisa urgentemente, e ele acabou, então, omitindo a parte que previa a prorrogação da LGPD do texto, né, do voto dele. Então, se o voto dele, o parecer dele fosse aprovado, se vier a ser aprovado, a LGPD entraria em vigor agora na próxima semana, tá? Mas isso a gente não sabe se vai ser analisado até lá, então acredita que essa semana vai sair alguma notícia nova com relação a isso. Mas a princípio ele deu esse parecer preliminar. Teve muita gente criticando esse parecer, inclusive dizendo que foi meio que irresponsável e até uma brincadeira de mau gosto, porque levaram tanto tempo para fazer e aí chega na 2, 3 semanas, 2 semanas na verdade, antes da vigência e aí me fala que a lei vai entrar em vigor agora. Sendo que muitas associações aí estavam contando como já certa a prorrogação, né? Embora a gente sempre fala, já desde sempre, né, que não se espera a vigência da norma para se buscar adequação com a lei, mas muitos ainda estão nesse cenário, né, de aguardando a definição. Então, a gente está nesse impasse ainda. Eu até, um pouquinho antes de entrar online, eu fui consultar de novo a MP para ver se tinha alguma novidade hoje, né? E não tinha nada. Tava lá ainda o parecer, né, juntado, acho que foi dia 5 de agosto, se não me falha a memória. Depois no post que vai estar disponível aqui no meu perfil, vai ter os links bem certinho, a data e tudo mais, né? Então, eu acredito, né, como a Ana até comentou no chat ali, que até domingo rola alguma coisa. É o mínimo. E eu acredito assim que eles deveriam falar alguma coisa, inclusive amanhã já, porque não tem mais tempo hábil. Se tu for parar para pensar, é essa semana. Claro que aí a gente tem a questão se a MP for aprovada, beleza, porque daí vai ter até final, até dia 28, acho que é o prazo da MP. E aí depois se aprova a MP com prorrogação, aí continua valendo até maio do ano que vem. Mas se a gente pensar na hipótese de que a MP seja votada nos termos que foi o parecer apresentado, isso aí vai gerar uma insegurança jurídica imensa, né? Porque não vai ter tempo hábil para votar e aí vai ter uma votação que vai ter efeitos retroativos. Então vai virar um circo, basicamente. Mas a gente está aguardando e vamos ver o que vai dar essa MP, né? Mas por hora ainda continua então valendo a vigência para maio. A gente está aguardando aí a votação desse parecer que foi apresentado e parecer preliminar. Teve até um substitutivo apresentado para jogar para agosto do ano que vem. Então voltou a ideia de querer prorrogar tudo para agosto do ano que vem, mas por hora ainda está tudo em aberto, né? Então a gente vai ter que aguardar aí para ver as cenas dos próximos capítulos.
Com relação à PEC 17, né, que é aquela famosa PEC que quer inserir ali no rol dos direitos fundamentais o direito à proteção de dados, ela está parada ainda também na Câmara dos Deputados, ela está aguardando deliberação do plenário e existe uma grande especulação com relação à votação dessa MP meio que casada com a questão da PEC 17. Tem muita gente apostando que vai existir muito jogo político por trás disso, de dizer, ó, eu aprovo isso, mas tem que vir isso aqui junto, ou até usar como moeda de troca para regulamentar a própria ANPD, né? Então, isso é uma coisa que também está em aberto, não teve nada relacionado a ela, né? A movimentação dela está exatamente igual, não teve nada dando indícios que ela pode ser posta em votação. Embora quem teve na semana passada acompanhando aqui a live vai lembrar que teve uma entrevista do Maia, né, do presidente da Câmara dos Deputados, que ele deu uma entrevista falando que tanto a MP quanto a PEC iriam ser postas à votação. Então vamos aguardar, né, que essa semana promete muita coisa acontecer com relação a legislações. Certamente semana que vem a gente vai ter bastante coisa para debater. E o PL das fake news, né, aquele famoso PL que está dando o que falar, ele também está aguardando ainda a despacho inicial lá do presidente da Câmara, mas uma coisa que depois eu identifiquei, até eu fiz uma retificação no post da semana passada, é que embora o projeto em si não está andando, né, não está tramitando dentro da casa legislativa, eles estão fazendo debates públicos em relação ao PL. Então estão sendo convidados alguns especialistas em algumas áreas para fazer debates sobre a matéria, né? E isso acaba reforçando aí o que o próprio alguns deputados se pronunciaram já dizendo que eles iriam fazer as adequações necessárias no texto, né? Então isso acaba dando uma certa tranquilidade para quem acompanha aí todo esse cenário, né? Porque a gente sabe que o PL tem muitas lacunas aí ou até contradições com relação a LGPD e o Marco Civil da Internet. E a gente aguarda aí que saiam bons debates e que o texto base aí seja aprimorado e se tornado em algo que realmente vai combater as fake news e não apenas mascarar e criar um outro problema, né? Então também vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo, né? Notícias nacionais, então, entrando para a segunda parte da live, eu vi que entrou um pessoal na live aqui enquanto eu estava falando. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Podem interagir comigo aí. No intervalo entre um tópico e outro, eu faço uma interação com vocês. Podem mandar a mensagem de vocês aí. Eu vi que o pessoal estava falando sobre insegurança jurídica, né, no Brasil, que é complicado mesmo. É bem. Não tem nem muito o que se falar com relação a isso, né? Porque as próprias ações aí que a gente vê do judiciário e algumas coisas do legislativo, isso por si só já fala muita coisa. Então é complicado. Mas. Então, entrando na segunda parte das notícias nacionais, que aqui vai ter uma bem curiosa, que é bem cabeluda, inclusive, que eu vi que tem bastante advogado aqui, vão gostar do que eu vou falar. A primeira delas foi com relação a um vazamento, né? Semana passada, dia 4/8, saiu uma notícia, né, que o Anonymous, né, aquele grupo de hackers, né, hacktivistas, eles vazaram dados aí do Paulo Guedes e de outros personalidades aí públicas, né? E acho que envolveu também a mulher do presidente da República, teve vários nomes lá envolvidos. E dentro desse vazamento dessas informações, teve questões relacionadas à questão até de dados referentes a plataformas de proteção de crédito. Então, dados que saíam supostamente dentro do SPC, né, teriam sido vazados também. Agora eu não sei de fato se esse vazamento é de dados recentes ou se é de alguma coisa que pode ter ocorrido há muito mais tempo e só veio a público agora. Porque a gente sabe que pode acontecer isso, né, entre a data do vazamento efetivo e a data que isso venha a público, pode ter passado muito tempo sem que a gente possa identificar de fato. É bem complicado essa identificação, né? Normalmente porque as empresas, né, isso é uma mudança da cultura que vai ser decorrente da LGPD, muitas vezes quando acontecia isso, as empresas faziam de tudo, inclusive para
vamos dizer assim, abafar o incidente, né? Porque isso, querendo ou não, é uma imagem negativa, é algo que atinge diretamente a imagem da empresa. Então fica essa ressalva porque também além desses dados mais de bancos aí, é, de bancos de dados mais restritos, teriam também aqueles mais abertos, né? Que daí vazou a questão do endereço, o CPF e outros dados, inclusive de vizinhos do Paulo Guedes, né? Então, não só do Paulo Guedes, mas desses outras celebridades aí. Depois o pessoal vai poder acessar o link da notícia, lá tem mais informações com relação a quem foi atingido de fato. Tem uma listinha lá das personalidades, né, que supostamente foram alvo aí desse vazamento do Anonymous, né. A segunda notícia que eu separei é até puxando um pouco, né, a brasa pro meu assado. Eu vi que a Sinara entrou. Seja bem-vinda, Sinara. O professor Walter Capanema, seja bem-vindo. Não sei se ele está por aí ainda, mas agradeço pela visita. É, Essa semana passada também, dia 3 do 8, o Tribunal de Justiça aqui do Estado, né, publicou que instituiu, né, a comissão lá que vai fazer a análise da LGPD, né, e fazer, vamos dizer assim, trabalhar em cima da adequação do Poder Judiciário gaúcho, né. A gente até brincou no grupo interno nosso, né, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estava muito mais avançado, tanto que já tem até DPO nomeada, né, a doutora Denise. E a gente brincava que o TJ ninguém sabia de nada, não tinha notícia nenhuma e a gente procurava no site, não tinha nem notícia relacionada a isso nas pesquisas lá. E aí, final de semana passada, acho que foi na segunda-feira, se não me engano, saiu então a notícia de que o presidente do TJ tinha criado então a comissão para fazer o estudo da legislação e propor as adequações. O detalhe é que a legislação está para entrar em vigor, né? E os encontros lá vão ser, se eu não me engano, quinzenais, né? A gente sabe que a adequação com a LGPD não é um processo simples, não é um processo rápido, e que eu acho, sinceramente, que eles demoraram demais para começar a se preocupar com isso. Não só eles, né? A gente tem visto outros aí órgãos agora começando vamos dizer assim, dar iniciativa para essas situações, mas como a gente fala no grupo, né? Antes tarde do que nunca, né? Ou que nem diz acho que foi a Sinara até que falou no grupo, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então, interessante a iniciativa, porque isso vem reforçar que o poder público tem começado a se movimentar, embora com o devido atraso aí, né? Mas é importante essas iniciativas porque dão mais empoderamento aí para a própria LGPD, né? Então fico feliz por saber disso. E hoje, um pouquinho antes de entrar na live, eu vi que o professor Fabrício compartilhou alguma coisa, eu não lembro o estado agora, eu tô com medo de cometer uma gafe aqui, mas teve mais um estado que a Defensoria Pública do Estado publicou uma resolução instituindo uma comissão para fazer análise da LGPD e também começar a propor aí os trabalhos de adequação com a legislação. Então, mais uma notícia. Minas Gerais, Ellen, obrigado. Foi a Ellen me complementou aí, então. Eu tava em dúvida se era eles mesmo, mas não tinha certeza. Então, Minas Gerais também publicou então a resolução, a Defensoria Pública do Estado, então determinando aí o início dos trabalhos, né? Aline, eu comentei, eu acho, no post que eu postei sobre a doutora Denise, se eu não me engano, eu faço até menção com relação ao DPO do tribunal de lá, de Pernambuco. De Pernambuco eu vou falar alguma daqui a pouquinho, inclusive sobre um decreto deles. Mas então é extremamente importante o poder público tomar essa iniciativa. Isso acaba ajudando bastante a gente que está trabalhando na área vamos dizer assim, não justificar, porque a lei por si só ela se justifica, né, as razões dela. Mas a gente sabe que isso ajuda bastante a dar essa maior visibilidade para a legislação como um todo, né? Então é interessante a colocação. Uma outra notícia nacional aqui que eu separei também, que é só para um breve comentário, na verdade,
é com relação a associações que pediram então que a NPD seja instalada imediatamente, né? E pediram a prorrogação aí da LGPD para 2021. Foi a Associação Brasileira de Empresas de Software, né, a ABES, e outras 12 associações assinaram uma carta, né, endereçada para o Congresso, solicitando a prorrogação, né, ou apoiando a prorrogação da LGPD para 2021 e pedindo a instalação, né, ou a criação definitiva da autoridade nacional por uma questão de poder, inclusive, até refazer as regulamentações necessárias, né? Porque a gente sabe que a LGPD tem muitos tópicos em aberto que dependem de uma regulamentação da autoridade nacional, e a entrada em vigor da lei sem a NPD basicamente tu tirar boa parte da força da legislação, né? Vou tirar uma boa essência, basicamente, da legislação em si, né? Ela entrar em vigor sem a NPD, porque a parte regulatória e a parte sancionatória, né, que não seria a mais importante, mas é importante se destacar, na verdade, não teriam aplicabilidade nenhuma. Então fica essa ressalva aí. Já tinha, quem me acompanha já sabe que a gente a gente já fez alguns comentários em lives anteriores sobre outras associações que se juntaram e fizeram também manifestações pedindo a prorrogação da LGPD para 2021. Então essa vem mais uma aí com força e que é a tendência, né? Pelo menos se o legislativo seguir vamos dizer assim, as ideias ou as preocupações da sociedade em si, a tendência é que acabe se prorrogando aí para 2021. Um outro decreto, ou melhor, uma outra notícia nacional que eu separei para fazer uns comentários é com relação a um decreto, né, que saiu no estado de Pernambuco. Foi dia 6/8, foi semana passada, no finalzinho da semana passada, com relação ao decreto, né, que instituiu no estado do Pernambuco a política estadual de proteção de dados pessoais. E dela, no meu post lá, o pessoal vai poder acompanhar, tem o link do decreto, né? Eu deixo até a página lá bem certinho, a partir de que página que está disponível esse decreto para quem quiser ler ele a fundo, que eu aconselho, tá? O decreto, claro, tem algumas coisas lá, mas achei bem interessante algumas coisas que eles destacaram lá. E eu separei aqui três pontos para comentar que eu achei interessante lá, que existem dentro desse decreto, né, que instituiu a política lá, estadual de proteção de dados. Uma delas é que ele fixou como atribuição da Procuradoria-Geral, né, do Estado a questão da responsabilidade pelo suporte jurídico aos controladores, né? Então, todos os controladores que forem do Poder Público Estadual de Pernambuco, a parte de assessoria jurídica vai ser prestada pela Procuradoria-Geral, né? Então isso já acabou sendo estabelecido no próprio decreto como atribuição da Procuradoria. Achei um ponto positivo pela necessidade e pela complexidade da norma, né? E às vezes não é só a LGPD, tem que se olhar as normas complementares aí. Outro aspecto que eu achei bem interessante é que a norma, embora a LGPD ela não estabeleça critérios, né, ou melhor, requisitos para a função de DPO, o decreto lá ele estabelece algumas, vamos dizer assim, características que a pessoa vai ter que ter para desempenhar a função. Primeiro que eles definem que vai ser alguém do quadro dos funcionários públicos. Ao contrário de algumas, a gente até discutiu já em algumas outras encontros aí com o pessoal dos maratonistas em especial, a questão de se o DPO do poder público seria interno ou externo. E aqui eles deixaram bem claro que vai ser alguém interno, né, subordinado diretamente ao controlador público, né, então do órgão público aí que eventualmente for considerado o controlador. E eles colocaram o seguinte, que o encarregado ele vai ter que ter experiência em gestão, com assessoria jurídica e tecnológica e poderes para tratar de questões que afetem os operadores. Então ele acabou atribuindo alguns requisitos para que para a escolha desse DPO que vai representar esse determinado órgão.
Então, foi uma outra característica que eu achei bem interessante, né? Então, achei válida as características, porque por mais que a LGPD não estabeleça, é, dentro dos órgãos aí as pessoas podem estabelecer alguns requisitos para definir o seu DPO, né? Embora até o que tinha na LGPD eu não acho que aquilo fosse considerado, não dava, pelo menos na minha visão, não dava a questão de reserva de mercado, mas foi o que o pessoal entendeu e acabou tendo o veto lá do presidente na época. Mas, enfim, isso é tema para outro momento. E o terceiro ponto que eu achei interessante, e aqui eu até não sei se eu tenho pena do DPO, mas que a gente sabe que na LGPD existe aquele rol, né, os quatro incisos lá, né, que definem as funções do DPO, né? E esse decreto que instituiu essa política lá, né, em Pernambuco, ele criou, não que ele criou, ele replicou aqueles quatro incisos e ele definiu algumas atribuições adicionais, que é o que está escrito na própria LGPD, né, que o controlador pode estabelecer novas regras ou até a própria ANPD poderá definir regras adicionais aí para o DPO desempenhar. E esse decreto, eles já definiram o seguinte, que, por exemplo, a confecção do DPIA, né, do AIPD ou do Relatório de Impacto à Proteção de Dados, né, o RIPD, RIPD, no caso aqui do Brasil, quem vai realizar ele, a confecção, vai ser a cargo do DPO. Então, é claro que o DPO não vai fazer sozinho, ele vai ter todo vamos dizer, o grupo, né, multidisciplinar lá dos envolvidos com o quesito, mas ela deixa bem específica lá no artigo 13 do decreto que a confecção do AIPD vai ser função do encarregado. Então, é um pouco diferente do que a gente acostuma ver por aí, né? Que a experiência lá de fora é de que o DPO ele vai ser consultado em relação à IPD, né? Ele não vai realizar ela, mas ele vai dar um parecer em relação a ela. E aqui no Brasil isso não ficou definido, não há previsão na legislação dizendo de quem é a atribuição de fazer, né? E nem se o DPO tem que ser ouvido. A princípio, hoje, se a gente fosse ler a lei pura e, vamos dizer assim, literalmente, né? Não seria o DPO, não está nas atribuições dele e não tem previsão de que ele seja ouvido ou coisa do gênero. Mas a gente sabe que isso vai ser questão de boa prática, né? Que vai se buscar, vai se trazer de fora da experiência da União Europeia e vai acabar se aplicando aí no Brasil por tabela, basicamente, né? Mas aqui foi essas três características que eu achei bem oportunas aí para estar compartilhando com vocês. Lembrando que eu vou deixar o post no meu link, no link aqui da bio, vocês vão poder acessar a matéria, a relação com todos os links, né? Então, caso vocês queiram acessar esse decreto, vai ter lá, se eu não me engano, é a partir da página 5 do arquivo que vocês vão ter acesso. E aí vocês podem ler toda ela lá, é bem interessante. Ele traz bastante, ele replica algumas coisas da própria LGPD, mas é bem interessante para fins de leitura, para compreender, né, como que está se desenvolvendo esse aspecto aí da LGPD dentro do poder público. Bom, deixa eu ver aqui que eu vi que teve bastante comentários. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu voltar um pouquinho. O Rafael dizendo que é importante o decreto. Isso aí. A Ellen só. Vários TREs instituíram comitês para adequação à LGPD. A Marta está dizendo que tem vários tribunais regionais eleitorais. Inclusive o Rio de Janeiro já nomeou seu DPO. Olha aí. Então é importantíssimo o poder público estar tomando essas iniciativas. Embora seja tarde, mas como a gente brinca, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Se tem algum estado além de Pernambuco que tem lei estadual? Eu desconheço. Que tem a lei estilo aquela que eles publicaram, eu não tenho conhecimento de nenhuma. Pelo menos não me vem na cabeça agora. Se eu descobrir, eu posso compartilhar com o pessoal. A Sinara fez uma citação aqui da desembargadora Denise, né? O que for regulamentado depois se ajusta, o importante é iniciar e fazer de forma como o órgão entender dentro do que a lei traz. Exatamente, Sinara. A lei traz muitos parâmetros que podem ser seguidos e dá para fazer um programa de adequação muito bacana com relação ao que a lei já prevê. Então, se depois tiver alguma adaptação ou algum complemento,
se faz depois. Eu acho que isso não é motivo ou desculpa para se deixar de fazer alguma coisa. É bem colocada aí a tua ressalva. Bom, gente, e a última notícia nacional é uma que os advogados aí devem ter ficado sabendo, que foi publicado ontem, né, numa página do Facebook, em que o portal da OAB Nacional estava com, vamos dizer assim, falhas graves, né, que apresentavam vulnerabilidades extremamente graves, que acabavam expondo aí dados pessoais de todos os advogados que estavam, todos não, né, mas a gente poderia ter acesso a basicamente todos os advogados que estavam cadastrados na base de dados da OAB, né. O que acontece? Existe uma fragilidade que eles chamam de IDOR, na verdade, é IDOR, né? Que é uma vulnerabilidade que ocorre quando um sistema web, né, ele acaba utilizando uma forma insegura para referenciar alguns objetos e dados. Então, o que acontecia? Existia uma URL, né, que é aquele famoso endereço que a gente põe no nosso navegador, e que tinha um número lá no meio daquele URL, que se tu substituísse ele por qualquer outro número, aí teria que dar sorte de tu dar o match com o número de um advogado já cadastrado, né? Mas tu substitui aquele número, e se aquele número correspondesse a algum advogado cadastrado na base da OAB, ele apareceria toda a relação do advogado, inclusive com a foto do indivíduo. Então é uma vulnerabilidade extremamente besta, né, para não falar outra coisa. A gente até estava discutindo mais cedo que é uma coisa que em cursos de ethical hack tu aprende na parte de fundamentos, né? Então não é uma coisa assim que envolva não é tão sofisticado, é extremamente simples e vir isso de uma instituição nacional, né? Antiga e que tem, vamos dizer assim, uma estrutura extremamente forte, é extremamente ridículo, para não falar outra coisa. Sinceramente, eu fiquei espantado quando eu vi a notícia. Eu acabei vendo hoje de manhã só, mas ela foi publicada no Facebook ontem. E ali, basicamente, tu conseguia ver todos os dados do cliente, ou do advogado. Tu via nome dos pais, nome profissional, data de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, cidade eleitoral do advogado, endereço, telefones e e-mail. Gente, nome dos pais também. Tu sabe o que é tu pegar os dados de uma pessoa. Basicamente, tu tem a vida toda do cara ali, tu pode fazer qualquer coisa, né? Então, foi extremamente grave essa falha. Eles não tinham se pronunciado. Eu não sei se saiu alguma coisa no decorrer de hoje. Eu não consegui acompanhar na parte da tarde. Mas eu sabia que de manhã eles tinham se pronunciado dizendo que, tão logo eles tomaram conhecimento, eles estavam investigando. Só que detalhe, a postagem desse grupo, né, de especialistas ali, eles disseram que já tinham comunicado essa falha em maio, ou seja, 3 meses basicamente atrás, e a OAB não tinha tomado nenhuma iniciativa para corrigir. Eu fui tentar acessar o site de manhã, o link que eles tinham disponibilizado como sendo onde estaria a vulnerabilidade, eles já tinham tirado do ar. E aí depois eu vi que tinha a nota deles dizendo que eles já estavam apurando e que tinha sido inativada a função até eles verificarem extremamente. E concordo com a Camila, a gente não recebeu e-mail nenhum. Eu estou só aguardando para ver se a gente vai receber e-mail desse vazamento, porque isso é um vazamento extremamente grave. A gravidade é muito mais. Tem os dados também, claro, mas pela bizarrice da falha. É aí que o perigo é o maior, ou a indignação. Foi extremamente amador, né, para não falar outra coisa, porque é uma falha assim que, sinceramente, não merece nem ficar debatendo, porque. Mas, vindo da OAB, né, gente, vamos esperar o quê? Ah, então tem esse. No meu post vai ter o link lá também para o pessoal ver a postagem na íntegra, né, desse grupo. Eu não lembro o nome do grupo agora exatamente, mas lá vai bem certinho a referência e tudo mais. Então, quem quiser dar uma olhada lá, fica à vontade depois. Sei que ficou bem feio para a OAB. Sinceramente, tem colegas que ainda dizem que a LGPD não se aplica à advocacia. Só dou risada para eles.
Gente, e indo para a terceira fase, então, né? Terceira parte da live aqui, então, notícias internacionais. Eu vi que o pessoal tá falando ali sobre a questão da OAB, depois eu dou uma paradinha para ler, só para mim não perder o fio da meada aqui e conseguir terminar todas as notícias, porque senão eu vou ver que o tempo não vai dar, não vou conseguir render, analisar todas com calma. Mas vamos lá. Notícias internacionais, então, gente. A gente teve. Eu separei duas multas que eu achei bem interessantes para compartilhar. Não as multas em si, mas o que gerou a multa, né? Para compartilhar. Que uma foi a CNIL, né? Que é a autoridade francesa, que multou a Esparto. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Daqui a pouco no francês tem algum outro sotaque, mas é Esparto, Espartou, um negócio assim. Que é uma rede de varejo, né? Vende, é varejista. E multou eles em 250 mil euros, né? E aí a multa, ela foi, vamos dizer assim, um fruto de uma investigação conjunta, né? Porque na União Europeia as autoridades elas podem fazer investigações conjuntamente. Vai existir uma autoridade que vai ser a que vai definir vamos dizer assim, as penalidades, por assim dizer. E essa autoridade, no caso, foi a CNIL, né? Que é a autoridade francesa. E nas violações, eles identificaram quatro situações nas violações deles. Eles identificaram que existia violação na questão da minimização de dados, porque eram gravadas todas as ligações, né, dos atendentes e que eles pediam dados pessoais, dados bancários e tudo mais. E a justificativa para isso eles utilizavam que era para questão de treinamento. Só que aí a autoridade questionou eles e fez uma crítica com relação à justificativa, porque eles falam isso, mas eles previam a questão de retenção por 5 anos, né? No tópico segundo. Né? Então, falando da questão da limitação do período também de retenção, que era outro item que também estava sendo penalizado por eles, porque aqui na questão da retenção eles diziam que eles seguravam, conservavam os dados por 5 anos, né? Só que se o cliente por 2 anos não tivesse feito nenhuma alteração, né, na base de dados ou manifestado interesse em algum produto deles dentro desses 2 anos, esse cliente ele não era mais, ele não recebia informações mais. E os dados continuavam na base legal, na base de dados da empresa. Ou seja, se tu não está limitando a 2 anos e a pessoa não der mais nenhuma manifestação de vontade ali nesses 2 anos e tu não vai mais interagir com ela, não tem por que tu segurar 5 anos. Então acaba tendo uma divergência aí de período de retenção e da utilidade, né, desses dados. Então eles entenderam também que teria violação nesse aspecto. O terceiro ponto que eles identificaram é de que a questão de até o pessoal dos maratonistas vai se identificar com esse tópico, que foi o tema da aula de hoje do Matheus, que era a questão de a obrigação de informar os titulares. A política de privacidade ela informava apenas consentimento como de base legal para tratamento de tudo que a empresa coletava. E quando na verdade existiam outras bases legais que poderiam ser utilizadas, como o legítimo interesse, a questão até de contratual, né? A questão tratamento decorrente de contrato. Então aqui vem aquela questão de que utilizar a base errada também acaba gerando uma multinha aí, né? E aí, como diz a Camila, tá errado, né? Como diz o grande mestre Matheus. E o quarto tópico foi com relação à segurança dos dados, porque eles não tinham uma política de senhas. A pessoa podia cadastrar qualquer senha, mesmo que fosse uma senha extremamente fraca. Então, eles identificaram que isso também era uma falha por parte da empresa, porque a empresa teria o dever de exigir que a senha fosse um pouco mais forte. Então, isso a gente identifica aí nos sites que eles colocam aquelas regras. Você tem que criar uma senha com sei lá, 6 caracteres, e desses 6 tem que ter letra maiúscula e um caractere especial. Então, essas exigências acabam dando maior segurança para a própria empresa. Então, aqui eles identificaram esse quarto ponto aí de fragilidade na Espartô, né? E aí acabaram então aplicando a multa de 250 mil euros, né? Então, vale aí a ressalva
pelos aspectos do porquê que gerou a multa, né? Não pela multa em si, mas eu gosto de separar esses casos porque eles trazem algumas coisas que eles analisam nas empresas, né? E que eu acho que é extremamente importante aí o pessoal que está sempre ligado nesse tema. Um outro comentário aqui é bem brevezinho também, que a Autoridade Supervisora de Proteção de Dados da União Europeia, né, o EDPS, né, que não é o comitê, né, aqui é o supervisor, né, que é aquele que cuida do tratamento de dados feito por órgãos da União Europeia, né, é outro órgão, não é aquele que a gente normalmente utiliza mais do Comitê Europeu. Eles publicaram um artigo essa semana passada com relação à questão da computação quântica, né, e a criptografia, que aqui existe bastante receio com relação ao potencial da computação quântica e a questão da segurança, né, decorrente aí do uso de criptografias. Então, eles fazem vários destaques e tudo mais, mas aqui também eu não vou me deter muito, porque eu até estive na IBM em janeiro e até questionei o pessoal sobre essa questão do desenvolvimento da computação quântica, e eles falam que, na verdade, as empresas têm muita questão ética, né, por trás do desenvolvimento disso tudo, porque elas sabem das consequências que isso vai trazer para a sociedade como um todo, e ninguém vai acabar lançando um produto desses no mercado sem que exista o contraponto dessa balança, né? Porque tu não pode lançar um computador que pode quebrar uma criptografia hoje em dia, a mais forte que existe em questão de segundos, se tu não tem como substituir essa criptografia por uma equivalente nela nesse novo modelo de produto, né? Então aqui eu acho que ainda vai exigir, vamos dizer assim, transformar bastante coisa a computação quântica. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. É basicamente sair daquela computação tradicional de binário, né, entre 1 e 0, né, aquela coisa de dois lados só, para uma computação que pode ser inúmeros resultados. Então é um tema extremamente bacana para se discutir. Eu não vou entrar muito a fundo aqui porque só isso daria uma live, o tempo está apertado. Mas lá vai ter o link para quem quiser ler a notícia na íntegra depois. É bem bacana o texto e não é muito comprido, tá, gente? Quem quiser dar uma lidinha lá, mete o Google Translator lá e seja feliz. Uma outra notícia que é uma multa também, que aqui também é bem rapidinho, é a empresa Privatbu, eu não sei como que pronuncia isso aqui, porque é da Dinamarca. Até quem acompanha meu feed viu que eu publiquei sexta-feira essa notícia, que basicamente a empresa ela foi multada porque ela entregou pendrives para uns clientes dela, e dentro desses pendrives existiam documentos relacionados a um negócio de um empreendimento imobiliário, né? E nesses pendrives eles entregaram simplesmente para os clientes e não, vamos dizer assim, revisaram o conteúdo desses pendrives. E aí depois se verificou que existiam dados pessoais dentro desses pendrives que não poderiam estar lá, que inclusive eram dados confidenciais e que por isso acabou resultando aí nessa multa, né, na empresa essa da Privatbu, que o fato foi até em 2018, então foi só agora que saiu, e inclusive eles, se eu não me engano, é esse aqui que eles estão recorrendo dessa decisão, né, que não é uma decisão definitiva, ou não é esse, não, acho que não é esse aqui não. Esquece, porque acho que é um outro caso de uma outra multa que eu acabei nem compartilhando nada, que tinha uma pendência lá de recurso e tudo mais. Mas o importante aqui é com relação aos pendrives, então muita atenção quando vocês utilizarem pendrives por aí, beleza, gente? A penúltima notícia é da Intel com relação a vazamento de dados. Aqui é incidente de segurança da informação puro, por enquanto, não teve informações complementares. Mas aqui eu também não vou entrar muito em detalhe, porque na verdade aqui o que aconteceu, a Intel diz que os dados esses que vazaram, que teriam sido mais de 20 gigabytes de informações relacionadas a produtos deles, não seriam dados vazados propriamente dito. Seriam dados que estariam disponíveis num portal que eles têm, né, que eles fazem em parceria com outras empresas, de parceiros deles que acabam utilizando os chipsets da Intel.
e eles acabam tendo acesso privilegiado a alguns dados mais técnicos com relação aos seus produtos. Mas a outra parte que vazou diz que não é. Então, que foi obtido do sistema da Intel, não sei o quê. Então, a Intel está dizendo que não é, e a outra parte está dizendo que é, e basicamente a disputa aqui é com relação a saber de fato da onde vêm essas informações, né? Mas aqui é mais um incidente de segurança, né? Lembrando que não tem dados pessoais, mas incidente de segurança da informação é tão importante quanto, porque como a gente sempre fala, proteção de dados pessoais não existe sem segurança da informação. Então não adianta a gente falar só em questão de proteção de dados se a gente não souber o básico da segurança da informação, né? Que é a tríade lá, né? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? O CID da informação da segurança da informação. Então, qualquer um dessas três características, uma vez violada, a gente tem caracterizado aí um incidente de segurança da informação, basicamente. E aí depois se verifica, é dado pessoal, é dado pessoal? Ah, é. Então seria um incidente de proteção de dados pessoais. Ah, não é? Então é só um incidente de segurança da informação, basicamente. Beleza? Também vou deixar o link lá para quem quiser dar uma lida mais a fundo. E por fim, que eu deixei mais tempinho para me falar, porque acho que isso aqui é interessante, porque voltamos ao TikTok, né? Porque toda semana a gente está falando do TikTok, mas agora o detalhe é que ele foi alvo de uma falha de segurança do TikTok. Basicamente, foram duas espécies de falhas de segurança no aplicativo do TikTok. Uma das falhas, ela permitia que o envio de links maliciosos, né, em nome da rede social. Ou seja, o invasor ele utilizava a plataforma do TikTok para mandar links ou dados maliciosos para os usuários. Ou seja, no link da postagem, depois eu até oriento vocês a darem uma olhada, porque lá tem prints do pessoal fazendo os testes, né, de quem denunciou a fragilidade. E numa delas aparece os SMS recebidos, né, em nome do TikTok e com um link lá que supostamente seria verdadeiro, né, só que era de criminosos, que eles mascaravam o link, mandavam para a pessoa e aí eles criavam um ambiente de que a pessoa, quando clicasse naquele link, ela era direcionada para uma página, que às vezes podia ser uma cópia do TikTok, e aí lá pedia algumas informações para o usuário. Então o usuário acabava fornecendo informações dele para esses criminosos, né? Porque a falha em si, ela não dava acesso aos dados num primeiro momento, né? Então tu poderia acabar utilizando aí, fazendo com que, aplicando um pouco de engenharia social, né? Em cima da vítima, para que ela fornecesse algum dado adicional. Então, uma das formas das falhas permitia essa questão de utilizar a própria plataforma para enviar esses SMS, né, para o usuário em si, e também permitiam, que talvez aqui eu acho que seja a parte mais grave da falha, de que tu pudesse fazer a manipulação do perfil do usuário. Então tu podia acessar o perfil de um determinado usuário, publicar em nome dele, ou apagar vídeos que ele já tinha publicado, ou até alterar configurações de privacidade de coisas já feitas no aplicativo. Então, basicamente, tu podia fazer tudo dentro do perfil da pessoa. E aí eles diziam, até eles comentam lá na reportagem, que eles dizem assim que eles conseguiam burlar os mecanismos de segurança da rede, né, do TikTok, e os especialistas lá eles conseguiam conseguiam obter inclusive os registros de e-mail, data de nascimento, informações de pagamento dos usuários e até outras informações que eventualmente pudessem estar presentes no perfil daquele usuário. E aqui eles até terminam o post lá dizendo uma dica, né, para o pessoal evitar clicar em links, né, enviados por sistema, porque a gente sabe que é um pouco mais complexo do tu utilizar a plataforma em si, mas podia acabar ocorrendo da pessoa se valer da estrutura e te criar um ambiente de que tudo parece ser certo.
mas na verdade tu vai estar sendo direcionado para um ambiente que é gerenciado pelos criminosos. E aí o TikTok já se manifestou, essa notícia dessa falha de segurança veio a público depois que já tinha sido corrigido, né? Eles agradeceram o grupo esse que fez a análise e reportou para eles, que eles têm uma parceria, pelo que eu entendi, de que fazem testes e tudo mais. E aí eles acabaram fazendo a correção já dessa vulnerabilidade, né? Então ela não existe mais, tá? Mas é bem bacana vocês acessarem depois o link lá e lerem a notícia na íntegra, porque tem aí as prints, né, dos casos de como as informações que eles conseguiam fazer acontecer dentro do perfil das pessoas. Deixa eu ver aqui, a Camila fez uma pergunta, foi um ataque hacker? Na verdade não, Camila, pode ter ocorrido, isso não tem na notícia, mas eles publicaram de que havia essa vulnerabilidade. Aí eles reportaram essa vulnerabilidade pro TikTok e ele publicou, né, um comunicado oficial dizendo que eles fizeram a correção. Então hoje, em tese, né, se alguém fosse tentar simular essa vulnerabilidade, ela não estaria mais disponível. A pessoa não conseguiria mais se valer dessas falhas de segurança aí do aplicativo. Mas o importante é só a gente saber que mesmo tu tendo uma senha super, vamos dizer assim, segura, né, entre aspas, a gente ainda está, vamos dizer assim, vulneráveis, a gente ainda está vulnerável, né, a essas situações que saem um pouco aí do nosso controle, né? Quem lembra aí umas últimas lives que eu fiz da questão do Twitter, vai lembrar que os caras não tinham acesso à senha nem nada dos usuários e eles conseguiram entrar na conta do usuário e fazer postagens em nome do usuário. Então, por mais que a gente tenha uma senha 100% que a gente acredita que, nossa, essa senha ninguém vai descobrir, existem outras formas de tu entrar no sistema. Então, por isso até que eles reforçam a necessidade aí do pessoal investir também bastante em questão de pen testes, né? De fazer testes de penetração aí, contratar empresas especializadas para fazer uma varredura completa e identificar eventuais falhas. Certamente a OAB não fez isso, né? Voltando ao caso da OAB, e aí o resultado está aí, né? Uma fragilidade extremamente amadora sendo cometida por uma instituição que já tem sei lá quantos anos, né? Já e vamos falar bem sério, né? Cobra uma anuidade e ganham, os advogados basicamente pagam anuidade, anuidades aí para se manterem ativos, né? E a gente ainda está, vamos dizer assim, à mercê de um caso desses. Então é bem revoltante mesmo. E eu tô só esperando o comunicado oficial deles mesmo para ver qual vai ser a postura que eles vão adotar. Porque vindo dali, olha, a gente pode esperar qualquer coisa, infelizmente, né? Bom, gente, as notícias que eu tinha separado para hoje eram essas. Eu espero que o pessoal tenha dado para compreender essa segunda parte, principalmente. Que eu vi que tinha bastante coisa e a gente começa a conversar e quando eu vejo a gente 2 horas, 1 hora de live não dá tempo de falar tudo como a gente gostaria, né? Mas vamos dizer assim, o principal eu acho que eu consegui passar para todo mundo. Lembrando, daqui a pouquinho, uns 30 minutinhos mais ou menos, eu acredito, eu vou publicar aqui no meu perfil o post oficial, né, com os resumos das notícias e nos links da minha bio vocês vão ter o link de acesso para a notícia completa lá, né? E aí lá vocês vão ter os links de todas essas notícias que eu comentei hoje. Então, caso vocês queiram acessar algumas delas, né? Acesse o link lá e vocês vão ter acesso à íntegra dessa postagem aí contendo todas as notícias aí que eu consegui, vamos dizer assim, separar dessa última semana, beleza, gente? Então, com isso eu vou me despedindo, agradeço imensamente pela presença de vocês. Obrigado pela companhia, né, numa segunda-feira aí, estamos juntos novamente. E aí espero vocês então na semana que vem, a partir das 20 horas a princípio, né, se não mudar nada de horário. Mas na segunda-feira estamos novamente aqui para trazer mais um pouco, talvez com informações melhores, né, mais positivas com relação à proteção de dados. Beleza, gente? Agradeço imensamente o carinho de vocês e aguardo então vocês na próxima live na semana que vem. Belezinha? Tchau, tchau, gente. Até mais.